Hebreus. Abra sua Bíblia lá na carta aos Hebreus. A carta que todo mundo atribui a ela a algum autor e ninguém sabe quem é. Aliás, eu sei quem é o autor aos Hebreus. O Espírito Santo, ele mesmo. Agora, quem ele usou para escrever, só Deus sabe, na glória saberemos. Hebreus capítulo 1, vamos ler os 4 primeiros versículos. À medida que você for encontrando, se você puder ficar de pé. Hebreus capítulo 1, aos Hebreus capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha nos 4 primeiros versículos. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Presta atenção nos primeiros versículos. Antigamente, quando? Antigamente. Deus falou muitas vezes. Quantas vezes? Muitas. De quantas maneiras? Muitas. A quem ele falou? Aos pais. Por quem? Pelos profetas. Olha agora o versículo 2. Mas nesses últimos dias, ele nos falou por meio de quem? Do Filho. Antes falava por meio de, e agora ele fala por meio do Filho. Opa! Nos últimos dias, ele falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Pai, a tua palavra fala aos nossos corações nessa noite, eu te peço. Que possamos compreender, ó Pai, a tua boa mão sobre as nossas vidas. Assim oramos e bendizemos o teu nome, no nome de Jesus Cristo, e juntos dizemos, se assentem por favor. Eu preguei uma vez sobre esse texto, na época da pandemia. Eu preguei sobre esse texto aqui. E eu gostaria de revisitá-lo e conversar com vocês. Mas antes de falar um pouco, a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem a escreveu. Sabemos, porém, que quem a escreveu, provavelmente ele foi contemporâneo de Lucas, Timóteo, Paulo, porque lá no capítulo 13, no versículo 23 aos Hebreus, ele faz uma saudação, o autor, e nós sabemos que é um homem, porque ele se refere sempre usando um pronome masculino, apesar dele não se identificar. Ele faz uma saudação a Timóteo, que estava preso. Ele falou, Timóteo foi colocado em liberdade, eu fiquei sabendo e eu pretendo ir visitá-lo. É interessante, então, nós notarmos, acreditamos, os estudiosos acreditam que Hebreus foi escrita certamente no primeiro século, no mais tardar ali no ano 70 depois de Cristo. Quanto a isso a gente não tem mais tanta certeza. É uma carta muito interessante, porque ao contrário das outras, ela não começa com uma introdução, mas ela se destina à igreja, ela tinha endereço certo, e ela chega até nós como uma mensagem poderosa. E nos dias que nós estamos vivendo, vale a pena a gente parar para fazer esse pensamento, essa reflexão, porque eu gosto como ele começa dizendo, antigamente, Deus falou aos nossos pais, e ele se utilizou de profetas. Agora, ele fala conosco por meio do Filho. E hoje, no século 21, como é que ele fala conosco? Ele ainda fala por meio dos profetas, estão aqui na palavra.
Ele fala por meio do Filho, está na palavra. Ele também hoje fala por meio de nós. Ele fala hoje pela internet. Ele fala hoje pela televisão. Ele fala hoje pelas rádios. Ele fala hoje pelos púlpitos. E nós, irmãos, deveríamos reconhecer a voz do Senhor, mas Ele não fala somente por meio destas coisas. O texto que nós lemos diz que Ele também fala por meio do universo. Essa semana, o meu sobrinho neto, chique, eu acho chique falar sobrinho neto, vocês não têm noção, né? Porque meu filho, neto agora não, mas lá na frente. Ainda não me deu neto, então eu posso desfrutar um pouco do ser avô dos sobrinhos, né? Sendo tio avô, é legal, né? E aí o Arthur fez 1 aninho de vida e eu comprei um presentinho para ele. Comprei um astronauta que projeta uma nebulosa assim no céu, ou no teto, e aí tem um laserzinho que imita estrela, e aí fica aquele brilho, a gente deixa o quarto bem escuro, vai mudando de cor. E eu fico imaginando as nebulosas. Eu quase nem dei o presente para o meu sobrinho neto, quase que eu confisquei para mim. Gostei tanto do negócio, quase que eu confisquei. É lindo. Porque eu gosto de pensar nas estrelas como uma grande obra de arte no universo que Deus deixou estampada para nos lembrar de quem Ele é. Deus fala por meio dos pássaros, Ele fala pelo meio das baleias, dos animais selváticos, Ele fala. Fala até pelo meio de um bolo que está encomendado para uma festa, que não dá certo, porque Deus lembrou que aquele não era o recheio que a destinatária final mais gostava. Deus fala. Deus fala para uma pessoa que vai trazer a mensagem para a gente através de um testemunho, como aconteceu agora. Deus fala quando a Salvina vem aqui se despedir e diz: esta aqui ainda é minha casa. Deus fala quando você abre a sua boca e fala para alguém que está passando por problema, dizendo: tem solução, Jesus não te esqueceu. Deus fala, irmãos, mas nós reconhecemos a voz deste Deus que fala? Essa é uma pergunta que você deveria se fazer, que eu preciso me fazer. Porque tem muita gente que lê a Bíblia como um livro qualquer, e a Bíblia não é um livro qualquer. Primeiro, a Bíblia, por que ela não é um livro qualquer? Porque aqui você tem uma verdadeira biblioteca. Mais de 60 livros, condensados em um único só lugar. Não qualquer livro escrito por qualquer pessoa, mas livros, cartas, mensagens destinadas ao homem, à humanidade, por um Deus que a criou e que a amou. Esta mensagem, que quando o autor de Hebreus, ele começa já dizendo, ele nem introduz, ele já vem dando um tapa assim na porta, dizendo: havendo Deus outrora falado. Muitas vezes, parece um filme, né? Tipo as crônicas lá de Nárnia, de sei lá o quê. Imagina aquele, né? Aquele filme que a pessoa começa com a narrativa. Ele falou de muitas maneiras. E ele ainda fala de muitas maneiras. Profeta, filho, você, eu, nós. Porque Jesus, quando Ele nos chama para uma vida de discipulado, Ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus então está dizendo: vocês vão comunicar aquilo que o Pai quer comunicar. E como igreja discipuladora, irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que quando Deus criou a terra como Ele a criou, veja, a humanidade, nós gastamos bilhões, mas muito recurso para mandar espaçonave para outro planeta, Marte. A gente já pousamos em Vênus, descobrimos que lá uma espaçonave não dura mais do que 45 minutos. Com as missões veneras, tamanha pressão, temperatura, nada aguenta. Temos uma nave
sobrevoando Júpiter, que ela faz um rasante por Júpiter a cada 50 dias, porque ela não pode ficar muito perto, senão ela é destruída pela radiação. Temos vários robôs andando em Marte, alguns na Lua, e o homem procura resquícios de vida em outro lugar. E eu já vi alguns dizendo assim: se achar vida em outro lugar, acabou a religião. Eu falo: meu amigo, você está preocupado com isso? Eu quero saber se Deus, se Ele me criou aqui, Ele pode fazer o que Ele quiser. A minha fé não é abalada por essas coisas. Gastamos e gastamos e nada achamos. E eu fico pensando, Deus sentado no seu lado, sublime de trono, pensando assim: continue procurando. Quanto mais você me procurar, uma hora vocês vão me achar do jeito certo. E você que está aqui, você não precisou gastar nada para achar Jesus. Quando eu olho para as estrelas, eu gosto de ir para a roça. E aí, às vezes, de noite eu saio, vou lá para um campinho de futebol que está até abandonado, onde não tem muita iluminação, porque aí as estrelas brilham mais. E eu tento contemplar para ver se eu vejo um pedacinho da Via Láctea, para eu lembrar que nosso pequeno planetinha, desse tamanhozinho diante do universo, me faz lembrar do que Deus falou, nos chamando de vermezinhos de Jacó, pequenininhos. E Ele diz: eu ainda te amo. Quando Deus cria o nosso planeta com a sua vegetação, Ele diz: esse meu povo vai precisar de oxigênio, e deixa as plantas para fazer a fotossíntese, os plânctons no mar. É interessante, não é? Deus está falando, irmãos. Quando você vê o passarinho gorjeando, Deus está falando. E às vezes nós nos esquecemos disso. Deus falou com um pequeno jovem chamado Samuel, que estava dormindo. E Ele chama ele pelo nome, né? Samuel, Samuel. Samuel, tadinho, não acostumado com a voz de Deus, acorda, corre lá no sacerdote Eli: o senhor me chamou? Estou aqui. Está precisando de água? O senhor está precisando de alguma coisa? Não, meu filho, eu não te chamei. Volta para a cama. Passa mais um tempo. Samuel, que ainda não conhecia a voz do Senhor, lá em 1 Samuel capítulo 3. Samuel, Samuel. Opa, deixa eu aqui, o profeta está me chamando. Eu estou aqui de novo, chefe. Ele entende que a voz do Senhor diz: meu filho, quando você escutar a voz, sente-se na cama e diga: eis-me aqui, Senhor, fala aos meus ouvidos. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Quando nós aprendermos a reconhecer a voz do Senhor, nós vamos poder dar essa resposta: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Mas nós estamos vivendo um dilema na nossa sociedade hoje. Qual é o dilema? Justamente esse: ouvir. Porque ninguém quer mais ouvir, todos querem ter razão. E se eu quero ter razão, eu não posso te ouvir. Falando Deus de várias formas e maneiras, como é que eu vou ouvir se eu não paro para ouvir a Deus? Como eu vou viver um ano de discipulado se eu não paro para ouvir, para ser discipulado? É um desafio que o Espírito Santo traz para nós na noite de hoje, para nos prepararmos para o que vem para frente. Deus continua falando, mas se você não parar para ler a Bíblia, para orar, para meditar, para pensar na palavra que é pregada aqui aos domingos, nas quartas-feiras, nos pequenos grupos futuramente, ou num grupo de jovens, ou num momento quando a gente está aqui junto, se você não parar para ouvir, como você vai ouvir a Deus? E eu quero que você entenda que a primeira vez que Deus fala, e Ele mostra que Ele sempre quis falar, porque o nosso Deus é um Deus intencional, Ele é um Deus relacional, acima de tudo, é que Ele já falou com a criação. Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 a 31, Ele termina a criação com uma palavra. Olha que interessante como é que Deus termina a criação. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus termina a criação falando a ela, dando ordens. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Homem, tenha domínio. Ele começa a estabelecer ordens falando. Deus não podia simplesmente, na sua onipotência, onipresença, onisciência, dizer, faz aí, e vai acontecer. Poderia. Mas ele começa a agir tacitamente, falando, demonstrando, deixando claro que ele é um Deus relacional. E o que isso significa? Que Deus deseja manter uma relação conosco, uma relação de contato, de falar e de ouvir. Tem muita gente que às vezes pensa assim: fulano deu testemunho, disse que ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus, ele imaginou a voz de Deus. Não. Deus fala ao nosso coração, fala conosco. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Está na hora de nós entendermos isso. Mas eu ouvi uma voz, não importa se você ouviu a voz no seu coração, na sua mente, ou se você ouviu no seu ouvido, Ele fala conosco. Esses dias eu estava aqui fazendo uma visita, durante o dia, andando aqui pelos comércios, em alguns comércios, alguns irmãos aqui, e eu estava conversando, e uma pessoa me contou algo que está acontecendo com ele. Enquanto essa pessoa ia me contando, eu tive uma visão. Eu não vou contar aqui o que eu tive, eu não posso ainda falar, porque é muito relacionado, é muito para a pessoa. Mas não é normal, irmãos. Eu, na minha jornada, poucas vezes eu tive esses vislumbres. E eu sou muito tranquilo também com isso. Deus dá quando Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Amém? Se Deus quiser me usar aqui em profecia, Ele vai usar e acabou. Se Ele não me usar mais, eu estou tranquilo. Eu fiz o que Ele quis. E quando a pessoa foi me falando o que estava acontecendo na vida dele, Deus foi me mostrando. Na hora eu saí de lá e não falei nada. Outro dia eu voltei lá para contar. E hoje eu pude contar para essa pessoa e para sua esposa. Eu vi. Assim, vai acontecer. Vocês vão vivenciar algumas coisas extraordinárias. É interessante, irmãos. Deus fala. E eu não estou falando aqui para me engrandecer. Quem me conhece sabe que se eu pudesse, eu nem queria essas coisas. Para mim basta pregar o Evangelho. Mas Deus nos usa como Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele fala do jeito que Ele quer e com quem Ele quer falar. Mas eu creio que Ele quer falar com todos nós, e Ele fala agora. E a prova está nisso. Ele viu que era bom, e Deus visitava o homem e conversava com ele. Gênesis 3:8, quando Adão e Eva pecam e eles se escondem, quando eles ouvem a voz do Senhor, quando eles ouvem a voz de quem? Eles se escondem. E Deus chama eles, e eles estavam escondidos. Não que Deus não soubesse onde eles estavam, Deus sabia, irmãos. E Deus não estava brincando nem com Adão nem com Eva quando Ele os chama procurando. Ele está dizendo, olha, Ele está sinalizando, apesar de eu saber onde é que vocês estão, eu quero saber se vocês se entendem aonde vocês estão. E Deus os chama. E prova que, aqui vem a prova que Deus visitava o homem na viração do dia.
Adão e Eva, quando eles pecam, eles perdem aquilo que eles tinham de mais precioso. Não era o Éden, era a comunhão com Deus, era o falar diário com o próprio Deus. Nós perdemos isso por conta do pecado, e é por isso que em Isaías nós lemos que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, porque nós nos afastamos dele. E apesar de todos os meios de comunicação que nós temos hoje, tem pessoas nos assistindo agora na internet. Talvez tenha alguém entrando agora e, como vê que é um pastor falando, desliga. Fica 4, 5 segundos, a gente consegue ver essas métricas. Se fosse um podcast com alguém famoso, talvez a pessoa tivesse paciência para ouvi-lo por 4, 5 horas. Uma vez eu tinha um negócio do meu interesse que eu queria ouvir, eu ouvi por 5 horas, em dias separados, mas eu ouvi. Mas nós não temos paciência para ficar 2 horas, às vezes, na igreja, cultuando ao nosso Deus. Porque o pastor deixa a Gabriela lá falar, e aí é muito chato, eu não sei por que ele deixa essa moça falar. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, não foi nada combinado não, ela falou esse negócio aí de oferta, eu só não falei nada, não retruquei, porque eu também aprendi uma coisa: se Deus usa alguém para estender a mão para me abençoar, não sou eu que vou bater na mão daquele que quer me abençoar, amém? Mas não tem nada combinado não, ela sabe disso. E se você pegar no primeiro dia que ela falou, vocês vão ver que eu fiquei mais envergonhado que qualquer coisa ali atrás, sem saber o que fazer da minha vida. Vermelho acho que não, porque eu sou muito moreninho, não dá para perceber. Mas se fosse seu Valdir, vocês iam ver ele vermelhinho, né? Eu sou a versão morena de pai. Eu herdei a calvície de papai, a aparência e a cor da pele minha mãe deixou para mim. Brincadeira à parte, irmãos. O texto bíblico diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe por que Deus te fez a imagem e semelhança dele? Porque ele queria se relacionar com você. E o que você tem feito com isso? Uma das formas maravilhosas para nós nos relacionarmos com Deus está nessa palavra incrível: discipulado. Irmãos, houve um grupo de homens que andou com Jesus durante um tempo. Eram quantos? 12. Durante quanto tempo eles andaram mesmo com Jesus? 3 anos, 3 anos e meio. E eles andaram tanto com Jesus, conversaram tanto com Jesus, que quando Pedro tentou negar Jesus, teve uma mulher que olhou para ele e falou assim: mas não tem como você dizer que não é um deles. Você fala como ele, você se move como ele, você gesticula como ele, e você se veste como ele. Você é um deles. Quanto mais você se aproxima de Deus por meio da palavra, e eu não estou falando aqui de vestuário não, agora eu quero que você entenda uma coisa: você vai se comportar como Jesus, você vai falar como ele, e as pessoas vão reconhecê-lo em você. Irmãos, ele falou e ele fala. Antigamente, Deus falou, mas nesses últimos dias, agora, esses últimos dias, ele tem falado por meio do seu Filho. Oh, glória! Deus falou com os patriarcas e seus profetas. Vamos fazer um paralelo dessas coisas? Gênesis 2, de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Quem é que está falando com Abraão? Não é Deus? E te engrandecerei, te abençoarei. Se tu uma... Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga aí: se tu uma bênção. Amém? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu já falei aqui uma vez, ele sai de Harã. Harã fica no atual Iraque. Ele caminha do atual Iraque
e vai para a atual Israel. Vocês sabem quantos quilômetros foi a peregrinação de Abrão? Eu já falei aqui uma vez. 2.800 e poucos quilômetros, quase 3.000 quilômetros. A pé. No passo do boi, porque ele tinha animais, então é no passo dos animais. Foi muitos anos de caminhada, de jornada. Mas olha que legal. Quem foi que falou com Abrão? Deus. Abrão ouviu ou não ouviu a Deus? Ouviu. Ele estava num lugar, ele estava estabelecido, irmãos. O pai dele fabricava ídolos, ganhava dinheiro. Provavelmente essa era a profissão de Abrão. 99,9% de certeza. E chega um Deus que diz: eu não quero nenhuma imagem minha. Qual é o teu nome? Eu sou. Eu fico imaginando Abrão no meio da peregrinação dele, e o povo chegava assim para ele: quem é teu Deus? Não tem nome. Cadê a imagem do teu Deus? Não tem. Como é que você sai da terra? Ele falou comigo. E ele disse que eu vou ser abençoado. Você está doido, cara? Aí de repente chegava a tropa de Abrão assim, Zé. E aí eles ocupando a terra, o cara olhava assim: quem é esse povo? É o povo que Deus foi me dando aí, agregando no caminho. Ele falou que eu ia ser abençoado. Você toma uma bênção, eu estou sendo bênção, e à medida que você me abençoa, eu sou abençoado. Sou eu, Abrão. Deus conversava com aquele cara, irmãos, e ele foi bênção. À medida que você se aproxima de Deus e conversa com Deus, você se torna uma bênção. Deus também falou com Elias, Deus falou com Daniel, meu xará. Quantas vezes por dia Daniel orava? Daniel, você vai ter que se dobrar para o governante. Não dobro, não. Meu joelho, minha oração é para o Senhor. Você vai para a cova do leão. Então vamos para a cova do leão. Joga o Daniel na cova do leão. Quando jogaram o Daniel, quem foi com Daniel para a cova do leão? Deus. E aí o leão foi lá para comer o Daniel. Aí quando ele olha para o Daniel, Paulinho, tinha uns anjos lá perto do Daniel, e o anjo, aí eu acho que o leão falou assim: com esses caras não dá não. Vou dormir. Daniel dormiu quentinho. A cama não era muito cheirosa não, porque o leão fede, tá? Mas estava quentinho. Abre a pedra. Daniel, meu filho, você está aí? Estou aqui, rei. Tira esse menino daí, que não era para ele estar aí não. Joga os outros aí. Aí tem uns amigos de Daniel, tem que adorar a estátua. Vamos adorar também? Não, só adora a Deus. Ele fala comigo. Se não adorar, nós vamos jogar aonde? No fogo. Quantos eram os amigos de Daniel? 3. Mas quando Nabucodonosor mandou jogar ele lá no fogo, e olhou lá no fogo, tinham quantos? Caramba! E o texto eu acho legal, porque ele estava andando, passeando pelo fogo e conversando. E ele diz: quem é aquele quarto, se nós jogamos 3, que parece como um filho de um Deus? Deus estava lá batendo papo com aqueles 3 no meio do fogo, irmãos, e nem chamuscou e nem fedeu a roupa. Eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que falou antigamente para os profetas, tem que bater devagar, com os profetas, é o mesmo que fala conosco hoje. O que falou lá na cova do leão é o que fala hoje. O que falou na fornalha fala hoje do mesmo jeito, irmãos. E que besteira é essa da gente achar que ele não fala mais? E hoje nos púlpitos se fala de política, se fala de, sei lá, hipergraça, se fala tanta besteira. Vamos falar de Cristo, que é que interessa. Porque é Ele que vai andar com você na fornalha. Vai, Ele ainda anda. Quando você estiver no arroxo, Ele vai falar com você: irmãos, a igreja passou por arroxo. Passamos. O governo falou: tem que pagar o imposto. A gente fala: não tenho, a gente é isento, não é.
Então eu vou bloquear o dinheiro da conta da igreja. Bloqueou, fez um monte de coisa. E a gente ali, e Deus falou, eu vou continuar falando com a igreja. Mais uma vez, o advogado me ligou essa semana, falou, pastor, o dinheiro ainda não entrou na igreja, porque o advogado do GDF entrou com embargos, um recurso chamado embargos declaratórios. Porque o GDF mandou, além de devolver o dinheiro para a gente, pagar o nosso advogado. E aí o GDF não está muito afim de pagar o nosso advogado. Mas vai pagar, em nome de Jesus. Ele falou, pastor, vai demorar um pouco, mas o dinheiro vai voltar. E a minha preocupação não é aquele dinheiro lá, não. Porque quando eu olho hoje com Carlos e com a Liliane, que são os tesoureiros da igreja, aquele dinheiro que foi tirado não fez falta. Deus multiplicou, 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 e multiplicou, e multiplicou. E nós, não quer dizer que nós não queremos de volta aquilo que é nosso, queremos e receberemos. Mas eu quero te dizer, Deus falou, pode passar na fornalha, que eu estou andando com vocês. Nós passamos, nós andamos, saímos. Nem cheiro ficou, irmãos. Ficou o aprendizado que o nosso Deus é o Deus que anda conosco. Deus falou com o Zorobabel preocupado, tem que construir o muro, mas tem inimigo, tem que botar uma colher de pedreiro na mão, uma espada na outra, ou fulano, você segura a lança, e ou Cicrano, você segura aí o escudo, e vamos construindo, olha para trás, fulano, Cicrano, porque vem o inimigo, aí Deus manda um profeta para falar o que com ele? Meu filho, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele fala ainda hoje com você e comigo, não é do teu jeito, não é da forma como você pensa, é da minha forma, diz o Senhor. Irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei se você realmente está passando por problema, eu não sei se você está saudável ou se você está doente, eu não sei se você está preocupado ou não, mas Deus manda te dizer hoje, não é do teu jeito, não é do jeito do homem, mas é do meu jeito. Eu sou o que dá a resposta. Quando a coisa o bicho estava pegando lá em Israel, irmãos, Acabe e a mulher dele tocando terror, os profetas de Baal mandando ver, chamam um dia o profeta, vamos fazer uma disputa, vamos ver quem é Deus nesse negócio. Hoje nós vamos fazer. E aí, eu acho interessante, né? Elias olha para aquele povo e fala o quê? Até quando vocês vão ficar cocheando? O que ele está dizendo? Até quando vocês vão ficar querendo conversar com o de lá ou de cá? Escolham se vocês vão servir e ficar batendo papo com Baal, ou se vocês vão servir ao Deus verdadeiro. Vamos fazer uma proposta? Vamos matar um animal em sacrifício, e o Deus que responder com fogo, este será o nosso Deus. Vamos fazer o seguinte, vocês estão em maioria, são 400 profetas, estou eu sozinho. Comecem com vocês, não é assim o texto? Lembram da história? Fizeram lá o altar, os profetas de Baal, colocaram lá o sacrifício e começaram, Baal, manda fogo. Passou 1 hora, passou 2 e nada. Elias olhou para eles e falou o quê? Grita mais alto, ele deve ter saído de férias ou deve estar cochilando. E eles gritavam. E aí ele sentou e começou a rir. E se fosse vocês, começavam a se bater mais um pouquinho. Eles começaram a se bater para se sangrarem, para poder ver se chamava a atenção de Baal. E Baal, nada. Passou 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5. Eles falaram, chega, agora é a minha vez. É a minha vez. Prepara o altar com 12 pedras não lavradas, como diz o estatuto do Senhor. Põe a lenha, põe o animal, abra um rego, faz um rego aí em volta do altar. Não, esse rego está muito raso, cava mais um cadinho, cavaram. Pega a água lá, joga em cima do sacrifício e da lenha. Jogaram. Ele olhou, não, está pouco, joga mais. Não, joga até o rego transbordar de água. Imagina, um rego na terra, ele ia puxar água. Até isso ali,
encharcou que saturou até derramar. Foi muita água. A oração do profeta, a conversa do profeta com Deus não durou. Você pode pegar o texto na Bíblia e ler. Não dá 8, 10 segundos. Senhor meu Deus. Eles estão falando que Baal responde. Eu sei que não. Senhor, para que eles vejam quem é Deus e quem é que fala conosco, responde com fogo. Ele nem fechou a boca, irmãos. O que a Bíblia diz? Fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, ou seja, a oferta, a madeira, lambeu toda a água, que chega e esturricou. E ali ele olhou e falou para aquele povo: quem é Deus? Nosso Deus é um Deus que responde, amém? Amém, ele responde. Está na hora, irmãos, de nós pararmos de ficar brincando. Ele falou por meio do seu filho. João, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, ele começa dizendo o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Verbo fala. O verbo é a palavra se tornando em uma ação. Olha que lindo o que João está dizendo para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que aquele que se comunica com nós se fez carne e habitou entre nós, e agiu entre nós, andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, acima de tudo, irmãos, ele foi um testamento vivo, um testemunho vivo de que Deus se relaciona e fala conosco. E hoje ele continua falando, e ele fala por meio da sua palavra. Na semana passada, a Sociedade Bíblica do Brasil comemorou a edição de 200 milhões de Bíblias impressas em português. Irmãos, é motivo de alegria de nós falarmos isso. Esta palavra que já foi tão perseguida e que ainda é perseguida e que até nos centros de universidades do nosso país está sendo queimada, ela subsistirá, porque ela é a palavra de Deus. Ela subsistiu ao tempo. O tempo não pôde parar essa palavra, e não será homens, não será pessoas que irão pará-la, porque enquanto houver pessoas que amem esta palavra, o Senhor continuará falando conosco. Sejamos, pois, irmãos, uma geração e que o Evangelho seja o nosso maior estandarte, ou seja, a nossa maior bandeira. Esse mesmo Evangelho que tem sido atacado, pessoas têm dito que nós discriminamos, que nós somos homofóbicos, isso, aquilo, outro. Eu digo que não, nós não somos. Porque quando entra um embriagado, quando entra um drogado, quando entra prostituta, quando entra um homossexual, pode entrar qualquer pessoa que, se ela desejar ter uma mudança de vida, nós sempre estaremos abertos para levá-los a essa mudança. Se eles não quiserem, serão tão bem recebidos quanto qualquer um de vocês, ou eu, até mesmo eu. Porque nós servimos a um Deus que ama, mas que também deseja que a gente mude a direção da nossa vida, que tenhamos as nossas vidas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, a partir de hoje, comece a buscar ao Senhor. Faltam poucos dias para nós termos os nossos 12 cultos. Vocês têm se consagrado? Você quer ouvir a voz de Deus durante esses dias também? Serão dias especialíssimos, que Deus vai usar aqui 12 pastores diferentes, homens e mulheres, para falar aos nossos corações. Mas Ele só vai falar se você se preparar. Está na hora, irmãos, de nós vivermos um evangelho verdadeiro, não um evangelho virtual, não um evangelho baseado em fábulas. Não. Deus nos chama para vivermos o verdadeiro evangelho. Um evangelho de ações. Um evangelho que, além de levar a palavra, leva comida, leva roupa, leva um abraço acolhedor, que leva um sorriso, que leva um pedido de perdão e um pedido de reconciliação. Que o Deus da paz possa permear os nossos corações nessa noite
e nos dias que seguirão. Amém? Feche seus olhos. Estariam tocando um cântico e eu gostaria que você fizesse uma meditação sobre o Deus que fala. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. A casa somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Senhor, aqui está o teu povo, povo que se chama pelo teu nome, povo que quer ouvir a tua voz. A tua palavra diz que o Senhor falou aos pais por muitas e diversas maneiras, e hoje o Senhor ainda fala aos nossos corações de muitas e diversas maneiras, mas principalmente o Senhor fala através do teu Filho. Obrigado, Pai. Venha sobre nós a tua graça, venha sobre nós o teu amor. Nós oramos e te bendizemos e juntos dizemos amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando o culto. Lembrando, você vai comer ali, ainda tem um bolo da pastora,
que a gente é filho de nordestino, então a gente comprou muito bolo ontem. Tem refrigerante aí também, não sei se o pessoal está pegando lá, mas é para distribuir, a igreja pagou, é para isso mesmo. Não deixe de fazer um lanchinho ali, 0,800, viu? Tá bom? Quarta-feira temos culto aqui na igreja, a partir das 20 horas. Sexta-feira, oração de consagração aqui na igreja. Próximo domingo estaremos aqui às 18 horas. Comece a orar, a se programar para os 12 dias, dia 1º de dezembro até o dia 12. E o pessoal vai estar colocando essa arte aí, ó, lá no nosso grupo do WhatsApp. Pega essa arte, compartilha lá no teu Instagram, compartilha lá no teu Facebook, nos seus status, né? Coloca lá no seu status do WhatsApp. Eu vou pedir, Angélica tem. O pessoal lá da comunicação só acrescenta o endereço da igreja. Ou você, na hora que coloca lá, você mesmo marca o endereço da igreja. Se alguém te perguntar curioso, que negócio é esse aí de projetando 2025? Você explica. São 12 dias. Um dia para cada mês de 2025 que eu vou lá na minha igreja. E você pode ir também. Para programar o meu ano com Deus. Eu vou colocar os meus projetos. Isso, não vamos botar, é porque a gente vai botar o horário dia a dia, né? Mas para facilitar, no meio de semana, 20 horas, domingo às 18, no sábado, 19h30. Tá? Se alguém perguntar, vai ser nessa ordem aí. Vai começar no dia 1º de dezembro, que dá num domingo de ceia. Teremos aqui conosco no dia 1º de dezembro o pastor Esdra, que é o pastor, ele é o secretário executivo da nossa convenção nacional. Na segunda-feira, no dia 2, eu estarei ministrando aqui. No dia 3, o pastor Valdir. No dia 4, a pastora Lenice. No dia 5, o pastor Leônidas, nosso amigo Leônidas lá de Planaltina, da Igreja Batista Nacional de Planaltina. No dia 6, numa sexta-feira, nós teremos aqui o pastor Aldifas, pastor da Igreja Batista Getsemane, lá da Ocidental. Estará aqui e ele também é o nosso secretário executivo da CBN-DF. Nós estamos importantes, viu? No sábado, às 19h30, teremos aqui ministrando aos nossos corações o pastor Djalma, pastor da Igreja Batista Manaim, lá em São Sebastião, presidente da Convenção Batista Nacional DF. Domingo, dia 18, ainda não fechamos. Segunda-feira, dia 9, às 20 horas, pastora Fabiana. Dia 10, ainda estou confirmando um pastor. Dia 11, pastor Elias Batista estará ministrando aqui. E no dia 12, teremos o pastor Elvis, que é o pastor da Batista do Calvário, estará fechando conosco esses 12 dias. Tudo isso, irmãos, só vai ser uma bênção. Deus só vai falar se você se preparar para ouvir a voz do Senhor. Amém? Aí quando a pessoa perguntar, mas você bota lá no papelzinho lá, todo o seu ano, você vai falar, coloca. E se não der certo? Você fala assim, é porque Deus não aprovou. Eu não estou falando que vai dar certo, estou dizendo, eu estou pedindo a aprovação de Deus. E aqui já teve gente que andou pedindo casa, Deus deu condições de comprar casa. Teve gente que pediu emprego, Deus abriu porta de emprego. Tanta coisa que eu já vi Deus fazendo aqui nesses dias. Apresente ao Senhor. Você não vai dizer assim, eu quero não. Fala, Senhor, estou consultando ao Senhor. Está aqui, ó, eu espero isso. Mas tem um pedido que você pode botar todo dia, para todo mês do ano. Quantas almas você pode trazer para a casa do Senhor? Coloca. Amém? Dia 22 agora é aniversário do meu pai, pastor Valdir. O povo lá na casa dele, mãe, em dezembro, dia 22. Completando mais um aninho de vida, né? Vamos estar no dia apropriado colocando para você lembrar, você mandar aquela mensagem para o seu Valdir. Tá bom? Irmãos, você que deseja uma visita, procure o irmão Paulo, nosso diácono, ou qualquer um dos diáconos da igreja, dê seu nome, e eles vão estar organizando para ir na sua casa fazer uma visita. Por que você está dizendo eles, pastor? Porque, por exemplo, nessa última visita eles foram na Gabi, na Mércia,
Eu estava sem carro em casa, estava chovendo, eu não pude ir. Mas eu não indo, eles me representam e você recebe e você vai ser abençoado. Amém? Foi boa a visita lá, Mércia? Olha, ó, tá vendo? Foi na sexta. Olha aí, maravilha. Então, se você quer receber uma ótima visita, procure aí os irmãos. A gente ajusta um dia aí para ir na sua casa, tá bom? Vamos estar orando para despedir.